Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Sabedoria para empreender na vida e nos negócios. Boa noite, tudo bom com você? Hoje aqui o tema, o subtema assim, é o seguinte: você não precisa mudar nada fora para ter luz dentro. Esse é o subtema de hoje. Você não precisa mudar nada fora para ter luz dentro. Guilherme, como assim? Então, espere que eu vou explicar melhor, tá? É engraçado que tem muita coisa que está escrito na Bíblia, né? Que aí você vai, às vezes, estudar aí filosofia profunda. E, cara, vários pensamentos da filosofia profunda, né, desses pensamentos, até algumas pessoas falam assim, que a gente tem que ter uma filosofia de vida, né? Mas, de verdade, se você for ler a Bíblia, sabe? Você vai ver que você tem tudo o que precisa e boa parte dessa filosofia, né, dependendo de como você perceber, você vai encontrar aqui, né? A Bíblia, ele é um manual de vida. Quando a gente decide ler esse manual com a ausência de religiosidade, sabe? Ler, né? Ler no intuito de aprender, ler como um livro histórico, né? Ler também como uma palavra de Deus, ok? Mas o fato é que você tem alimento e direção para a vida aqui nesse livro, sabe? E a pessoa que decide ler, né, com os olhos abertos, essa pessoa cresce, né? Ela se desenvolve. E o que acontece, né? Eu até falei na live passada que o seguinte, que o conhecimento por si só ele não liberta, né? O que liberta é conhecer a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não é conhecer ou só o conhecimento por si, né? O conhecimento é o veículo que te dá acesso à verdade. Quando você acessa a verdade, isso começa a te libertar. E bem hashtag vida real, né? Ô Guilherme, por que que tem muitas pessoas que leem, né, ou leu a Bíblia e não foram transformadas? Por que que tem muitas pessoas que leram livros, que participaram assim de alguns treinamentos, cursos e não teve a sua mentalidade transformada? Nada mudou fora. A pessoa continuou sendo a mesma. Eu lembro que eu conversei, isso já tem uns 6 anos, né? Eu conversei com uma pessoa e ela falou assim pra mim, ô Gui, eu tenho um amigo que leu a Bíblia toda, cara. E você acredita que essa pessoa, ela se desviou depois que leu? Ela era crente, e aí ela começou a ler a Bíblia, leu, e falou assim, cara, não tem como. O que a Bíblia fala é loucura, não tem como acreditar nisso que a Bíblia fala. Aí essa pessoa se desviou, né? Então, olha só, o conhecimento por si só, né, até da própria Bíblia, ou que seja, né, do curso, do livro, enfim, o que você quiser, não muda ninguém. E aí, essa semana eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, né? O porquê que algumas pessoas, quando acessa alguns conhecimentos, essa pessoa ela é transformada, existe uma mudança de comportamento, existe uma mudança de atitude. Você percebe que essa pessoa realmente ela evoluiu como pessoa, né? Evoluiu como ser humano, evoluiu financeiramente, evoluiu na mentalidade. E por que que outras pessoas, por mais que leu assim aqueles livros, por mais que participou, né, de alguns treinamentos, esteve com algumas pessoas para mudar a mentalidade que seja, mas não teve mudança? E a resposta que me veio foi a seguinte: acontece que as pessoas elas tentam ler um livro a partir da visão dela. Ela tenta ler um livro sempre buscando se adaptar à sua caixa. O que acontece?
Cada pessoa ela tem um vocabulário dentro da cabeça. Eu tenho um vocabulário aqui, você também tem o seu. Se eu utilizar, né, isso aqui é uma metáfora, tá? Se eu utilizar um vocabulário para você que você não tem, você não vai conseguir entender o que eu quero dizer. Da mesma forma é você. Se você tem um vocabulário aqui, né, vamos supor que existem palavras, significados que existem na sua cabeça. E às vezes você vai tentar comunicar comigo ou com alguma pessoa do seu lado. Parece que para aquela pessoa você está falando grego, ela não consegue te entender, ela não consegue te compreender, né? Então, isso aqui já começa a dificultar a comunicação. Então, por mais que a pessoa lê a Bíblia, por mais que a pessoa lê um livro, por mais que ela participe de alguns cursos, se aquela pessoa ela não tem uma mente aberta, ela não vai conseguir entender e compreender aquilo que o livro, aquilo que a pessoa está querendo dizer. Porque essa pessoa ela tem ali uma mente fechada, uma mente travada, ela não expande a mente dela. Esse é um ponto. O segundo ponto, que atrapalha bastante, são as antigas convicções. Como assim, Guilherme, antigas convicções? Vou te dar um exemplo simples, né? Imagina que você tem uma convicção assim, ó. A convicção que você tem é: quem é pobre vai morrer pobre, quem é rico morre rico. E vamos supor que você tem um sentimento de certeza muito grande, que é impossível uma pessoa pobre ficar rica. E aí você começa a ler um livro, né? E aí o livro fala o seguinte, passos para que você possa construir a riqueza. Quando você lê isso no livro, a sua mente já fala assim, não, isso aqui é mentira. O cara tá inventando isso aí. Não, isso aqui é mentira, isso é conversa fiada. Olha o que eles estão colocando aqui. Olha só o diálogo interno que você está tendo. Você sabe o que acontece? Com isso, você acaba utilizando uma função básica da mente, que é a exclusão. Todo ser humano ele tem uma capacidade de excluir mentalmente aquilo que ele não quer. Sabia disso? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu conheço algumas pessoas, que elas, né, e não foi só uma, tá? Não foi só uma pessoa, não. São várias pessoas mesmo. Que aí eu conversando um pouco com ela, ela falou assim comigo, ô Gui, eu sou um cara que eu não, assim, não tenho raiva de ninguém, né? Não gosto de fazer maldade com ninguém, mas quando a pessoa faz alguma maldade comigo e eu percebo que é uma pessoa ruim, cara, assim, eu não tenho ódio da pessoa, só que eu consigo, Guilherme, literalmente apagar ela da minha mente. É como se eu olhasse e fosse um objeto. Entendeu? Eu apago mesmo. E é como se a pessoa se tornasse um objeto. Será que isso é certo ou isso é errado? Eu falei assim, que bom que você não tem ódio por essa pessoa, né? Ele, pois é, mas eu também, sabe, a pessoa se torna um objeto. Eu excluo ela da mente e tchau. Por quê? A mente ela tem essa capacidade de excluir aquilo que você não quer, aquilo que você determinou. Então, imagina que quando você mentalmente exclui na sua mente e fala assim, cara, é impossível, isso nunca vai acontecer, de um pobre ficar rico. Quando o livro começa a te apresentar todo o método, né, que a gente tem que começar a poupar, que a gente tem que começar a investir desde cedo, né, e multiplicar, que existe uma coisinha chamada juros compostos, né? Porque você vai começar a investir e esse montante ele vai crescendo e é juros sobre juros e isso vai começar a gerar uma liberdade financeira. Quando a pessoa antes dessa informação já começa a se fechar, ela não consegue mais entender e compreender isso. Ela trava. E aí que tá. Ou seja, as convicções que você tem dentro da sua cabeça, as certezas, muitas vezes impede você de mudar de fase. As certezas que eu e você temos na mente impede de absorver o conteúdo desse livro. Impede de absorver muitas vezes o conteúdo de vários outros livros, né, de pregações, de palestras, porque isso bloqueia todo o nosso entendimento.
Então, para que a gente realmente venha absorver o que está escrito na Bíblia, absorver de fato aquilo que está escrito em livros, aquilo que um palestrante, um treinador vem passar, primeiro, eu preciso ler a partir da visão do autor. Eu preciso sair da minha cadeira e começar a buscar entender, buscar querer compreender a partir da visão do autor. Eu sempre falo isso, que é como se fosse assim, ó. Imagina que eu tenho escrito em um papel aqui, ó, o número 6 para mim, né? Então aqui tem um traço, ó, 6. Quando eu olho, para mim é um 6. Mas se eu virar para o seu lado, para você é um 9. Olha só. Então, para você é um 9. Se você sair do seu lugar e ver aqui para o meu, você vai ver um 6 também. Olha só. Então, o que acontece? Não é que você está errado ou que eu estou certo. Depende do ponto de vista. E é muito mais sábio a gente sair desse ponto de o que é certo, o que é errado, para o ponto de o que eu posso fazer e como eu posso pensar para que eu venha obter o resultado que eu quero. Isso que é mais sábio, é mais interessante. Então não é uma questão de discutir quem está certo ou quem está errado. A questão é o que eu posso fazer que vai me aproximar ainda mais das coisas que eu quero, da vida que eu quero levar. Essa que é a forma, né? Desde que seja embasado em princípios, valores. Então é preciso ter uma mentalidade aberta. É preciso ver, ler e buscar realmente compreender as coisas a partir da visão do autor. E é muito engraçado porque, às vezes, né, a gente cai na armadilha de questionar muitas vezes a Bíblia, questionar muitas vezes autores, questionar até o próprio Deus, mas você não se questiona. Você tem o hábito, né, de questionar todos e tudo, mas não se questiona. E sendo que o autoquestionamento é o que mais vai fazer você evoluir e crescer na vida. Ô Guilherme, ok, entendi, compreendi, mas por que você fez essa introdução antes, Guilherme? Por quê? Porque eu vou ler uma passagem aqui agora e o Espírito Santo, né, já há um tempo atrás, isso que já tem um tempo, ele tinha me revelado assim o que essa passagem quer dizer, sabe? Ainda quando eu era mais novo. E essa forma de enxergar e levar a vida, essa forma, não estou aqui de novo, né? Eu quero que você pense no 6 e 9. Não é que está certo ou errado. É o ponto de vista e a forma de enxergar que vai te levar a ter o resultado que você quer. Por exemplo, você quer ter um resultado nota 10, ok? E nós vamos citar aquele exemplo do número. Aqui é um 6 para mim, um 9 para você. Já que eu quero ter um 10, né? Eu quero ter um 10. Você acha que aonde que eu iria me posicionar? Aqui no meu lugar ou no seu? Com certeza eu vou me posicionar no seu. Porque se eu ficar no meu lugar, eu vou enxergar um 9, um 6, aliás. Eu vou enxergar um 6 e vou ter um 6. Mas se eu sair do meu lugar e ir para o seu, eu vou enxergar um 9 e vou ter um 9. E o 9 é muito mais próximo do 10. Então a vida é do mesmo jeito. Tem coisa que não é uma questão de fulano tá certo, fulano tá errado, fulano tem razão. Não tem. Então assim, não é essa discussão. Cara, aonde eu devo estar para que eu venha me aproximar do resultado que eu quero ter, da vida que eu almejo ter. Isso que é o hashtag Vida Real. Então, lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 22 e 23, diz assim, ó: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém,
Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. O que essa passagem aqui tá querendo dizer, né? O que ela diz? Ela diz que a forma com que você, olha só, enxerga a sua vida determina se você tem luz ou trevas. Então, aqui não está falando se a situação que você está passando no momento é boa ou ruim, que vai determinar se você vai ter luz ou trevas aqui dentro. Aqui está dizendo a forma com que você percebe. Então, vamos lá. Você pode estar realmente passando por um momento a qual você está encarando vários desafios. Vários. Muitos desafios. E você percebe isso com maus olhos. Você olha para tudo isso e você vê as partes ruins, né? O quão dolorido é passar por isso. E a consequência de você enxergar assim, acontece que você começa a ter trevas aqui dentro. O que é trevas aqui dentro, Guilherme? É medo, angústia, tristeza, raiva, às vezes ódio. E tudo isso contribui ainda mais para que tudo esteja escuro. E escuridão está falando de não saber o que fazer. Está falando de não enxergar nenhuma solução. Então, a vida da pessoa, ela literalmente começa a travar. Agora, por mais que você esteja passando por uma situação difícil, desafiadora, você decide enxergar tudo com bons olhos, né? Você começa a enxergar e ver o que há de bom nessa situação, o que você está aprendendo com isso. Você começa a imaginar tudo que está sendo aprimorado em você, tudo que você está amadurecendo como pessoa, as habilidades que você está desenvolvendo porque você está passando essa situação. Ou seja, quando você começa a olhar com os bons olhos, opa, o teu corpo começa a ter luz. O que é luz, Guilherme? Você começa a ser mais grato. Você tem ânimo. Você tem alegria. Você tem disposição. Você tem entusiasmo para lidar com tudo aquilo que está acontecendo com você. Tudo porque você compreendeu e está aplicando esse princípio que Jesus deixou aqui na Bíblia. E aí você pode pensar e falar assim, Guilherme, mas isso não tem como não, cara. Não, isso não é verdade não. Ué, Guilherme, quer dizer que se acontecer alguma coisa ruim comigo, como que eu vou enxergar a parte boa? Não, isso não tem como não, porque eu não consigo. Eu não consigo fazer isso, Guilherme. Deixa eu te perguntar algo. Então quer dizer que o fato de você não enxergar uma solução ou não saber fazer algo, isso quer dizer que a solução não exista ou que ninguém consegue? Ou que é algo impossível? Então o fato de você não enxergar a solução quer dizer que a solução ela não existe? Será? Será que não é a sua mente tentando te confortar para que você não venha ter uma atitude, para que você não venha sair da zona de conforto, para que você não assuma a responsabilidade pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e pelas suas ações, pelas suas atitudes? E deixa eu te falar, cara, tem como. Por isso que o tema dessa live é o tema da live é, né? Nada precisa mudar fora para que você tenha luz aí dentro. Porque é literalmente ao contrário. A luz que há dentro de você, a paz que existe dentro de você, ela não está ligada e ela não depende das coisas que estão acontecendo à sua volta. Nossa, Guilherme, é lógico que sim. Não, cara, não depende. Não depende. O que depende mesmo é de você
conseguir olhar para tudo com os bons olhos. E olha só, quando você vai olhar, por exemplo, para a sua vida, né? E principalmente quando você vai, né? Depois você pode fazer até essa experiência. Vai em uma casa de recuperação, cara. Vai em uma casa de recuperação. Passa um período lá para você ver, né? Vai em um hospital. Vai em um asilo. Passa um tempo lá, né? Conversa um pouco com essas pessoas. Conversa um pouco. Porque você vai ter um choque. Vai acontecer com você um choque de realidade. E eu tenho certeza que você vai perceber que existe muita coisa boa na sua vida que você não vinha percebendo. Eu te garanto. E aí você vai conseguir com mais facilidade aplicar esse princípio. Então, a partir do momento que você começa a olhar para a sua vida e para tudo com os bons olhos, o teu corpo começa a ter luz. E você sabe o que acontece? Você começa a experimentar ainda mais de uma verdadeira liberdade. Por quê, Guilherme? Porque a sua felicidade, né, a alegria, ela não está ligada com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Olha só que profundo. Porque a gente precisa separar bastante, né? Paz, felicidade, de conquistas financeiras, conquistas materiais. Separar. Colocar cada coisa em seu devido lugar. As duas são ótimas, né? São muito boas. E as duas trazem recompensas diferentes. E de verdade, o problema começa a acontecer quando você acredita que as conquistas exteriores, as conquistas materiais vão te trazer felicidade e paz. E cara, no meu humilde ponto de vista, né, com base naquilo que estudei, experimentei, li, cara, não é assim, cara. Todas as conquistas materiais, todos os bens materiais e até conquista com relação a alguns desafios que você se propõe a ter e fazer, enfim. Tudo isso, ele vai te trazer mais conforto. Vai fazer com que a sua vida ela seja mais confortável, né? Você vai começar a ter mais acesso. Aquilo que você deseja comer, conhecer, é mais simples, né? É algo que se torna acessível para você. Só que isso não tem nada a ver com felicidade. Então eu preciso buscar sim as conquistas financeiras, os bens materiais para obter conforto, para ter acesso a uma boa educação, para ter acesso à informação. Cara, eu preciso buscar riqueza e prosperar financeiramente para isso. Guilherme, e como que eu busco então a felicidade? Porque eu quero buscar a felicidade e a paz. Opa, então não é em coisas materiais que você vai encontrar. Entendeu o que eu quero dizer? Então aqui eu não estou diminuindo a importância dos bens materiais. Eu não estou diminuindo a importância do dinheiro. Não estou diminuindo. Nós estamos sim dando muita importância e colocando ele em seu devido lugar. Então, o dinheiro vai me dar acesso, o dinheiro vai me dar conforto. Agora, o dinheiro não vai me trazer felicidade. O dinheiro não vai me trazer paz. Ah, Guilherme, mas, poxa, mas o dinheiro vai resolver vários problemas. Vai, com certeza. O dinheiro vai evitar com que, cara, se eu tenho, né, o dinheiro para pagar as contas do mês, se eu tenho dinheiro, né, para comprar o carro que eu quero e a casa que eu quero, cara, muito bom. Vai te gerar muito entusiasmo, vai ser algo muito bom. Só que é uma alegria passageira, é uma conquista. Como assim, Guilherme? É igual quando você compra, às vezes, um aparelho novo, né? Ou uma roupa nova, ou algo que você queria, você compra, vem aquele entusiasmo momentâneo.
né? Mas quando eu falo sobre paz, eu estou falando sobre algo duradouro. E a verdadeira paz, que eu creio que está escrito aqui na Bíblia, é uma paz que ela excede todo entendimento. É o que está escrito. Aqui fala que Deus, ele dá a paz. E a paz que Deus dá, ele não dá como o mundo a dá. E a paz que Deus dá, ela excede todo entendimento. Ou seja, não existe uma lógica para que você sinta paz, mas você sente. Então, a paz e essa felicidade profunda ao qual eu estou falando, estou me referindo, é uma paz profunda e é uma paz vinda de Deus. Então, você vai perceber que tem muita gente que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, e tem ausência de paz. E eu sei que essa pessoa, ela queria ter paz, mas não tem. Então a paz não está diretamente ligada com a quantidade de dinheiro que você tem. Tem muita gente que tem uma vida aparentemente perfeita, e humanamente falando é até perfeito. Porque assim a pessoa tem boas amizades, né, tem dinheiro na conta, tem uma empresa, só que essa pessoa ela sente um vazio dentro dela. Parece que falta algo dentro dela. Ela sente assim uma vida que, cara, ela tá buscando algo, mas nem sabe o quê. Por que que isso acontece, Guilherme? Por que que isso acontece, Guilherme? O que de fato o cara deu com isso, né? O que de fato é que esse vazio que está aí dentro é literalmente do tamanho de Deus. E quando eu falo Deus, eu não estou falando só a questão de acreditar em Deus, que talvez essa pessoa até acredite, talvez essa pessoa seja até você. Então não é uma questão de acreditar em Deus, mas sim uma questão de relacionar com Ele. E Deus não é um ser para que ele seja conhecido. Ele é um ser que quer ter relacionamento. Deus não é um Deus para que você simplesmente venha ler a Bíblia como se você estivesse lendo a bula de um medicamento para conhecer tudo sobre esse medicamento. Então Deus é para você ter relacionamento com Ele, é para você conhecer. E quando você começa a se aproximar de Deus de verdade, e como eu falei na live, na penúltima live, né? Quando você começa realmente a buscar Deus de verdade, com sinceridade, cara, tem muita parte boa. E tem a outra parte que é melhor ainda, que é quando Deus começa a te confrontar. É quando você começa a dar de encontro com você mesmo. Só que tudo isso vai gerando em você cada vez mais liberdade, cada vez mais felicidade, cada vez mais paz, cada vez mais desapego. Você não fica mais apegado a coisas, pessoas, você sente uma liberdade no seu espírito e a sua consciência ela começa a ser expandida de tal forma, de tal maneira, que você começa literalmente a entender que essa vida que você está passando aqui na Terra, ela é passageira, ela é curta. Você está aqui por um período, é por uma fase, por um momento. E esses dias eu vi uma fala, né, do Flávio Augusto, né, todo mundo sabe, acredito que a maioria das pessoas sabe, que ele é um empresário muito bem sucedido, bilionário, inclusive, né, bilionário. E eu vi um podcast ao qual ele estava respondendo uma pergunta, né, e ele falou assim para o Thiago Nigro, ele falou assim, ô Thiago, a vida, cara, ela é cheia de sofrimento, né, a gente sofre. Na vida tem sofrimento. E o que a gente deve fazer para não sofrer tanto? É dar um propósito, né? É fazer com um propósito. Principalmente o cara quando chega a ter o seu sucesso, né, financeiro, a liberdade. Aí ele comentou assim, ó, é muito ruim saber que você vai morrer. É muito triste, a gente sofre por isso. Saber que você vai morrer. Então a gente decide ter a vida com propósito, a gente decide lutar por algo maior, porque é muito triste.
E ele falou isso e eu fiquei refletindo, né, sobre isso que ele falou. Não sei se eu interpretei de uma forma equivocada, mas se foi da forma que eu interpretei, que é literalmente ficar triste por partir dessa terra, eu comecei a refletir e eu não tenho a mesma percepção que ele tem. Por quê, Guilherme? Porque imagina, se na sua percepção, né, quando você for partir dessa vida, se você percebe que vai partir para algo muito melhor, muito maior, você queria ficar aqui ou ir para a próxima fase? Então, tudo isso tem a ver com a percepção que você tem de ficar aqui na Terra e ir para um outro lugar. É uma questão de percepção. Agora, imagina, a partir do momento que você começa a relacionar com Deus, a relacionar com Ele, a estar com Ele, você começa a sentir a presença dEle, você começa a se envolver com Ele de tal forma que o que você mais deseja é estar com Ele. É poder passar mais tempo com Ele. É como se você, sei lá, cara, é como se você namorasse com uma pessoa por videochamada, né? Vamos dizer assim, só para exemplificar um pouco. E aí você conversa com aquela pessoa, sabe? Você, poxa, tá vendo ela aqui, tá bom demais. Só que você não consegue tocar, literalmente, nela. Você não consegue sentir o cheiro dela. E aí você conversa com ela com videochamada e tal. E aí vocês, cara, é o seguinte, daqui 5 anos nós vamos se encontrar. E você imagina esse dia de você encontrar com essa pessoa, poder tocar essa pessoa amada, poder cheirar essa pessoa amada. E eu te digo, é melhor você estar fazendo videochamada ou estar com ela. Poder construir algo maior, se casar, ou seja, ir para outra fase, outro nível. É lógico que vai ter os desafios, os processos, mas você vai para outro nível. Então, a minha humilde percepção dessa questão aí de morrer, cara, é como Paulo falou. Viver é Cristo e morrer é lucro. Por que, Guilherme? Porque, cara, quando você morrer, você vai estar com Ele. Né? Você vai para uma dimensão ainda maior, ainda melhor. Eu fico imaginando o seguinte, o bebê, né, na barriga da mãe, era uma dimensão que ele estava. Ele estava ali confortável, ele já estava adaptado. A mãe se alimentava por ele, a mãe respira também por ele. E esse bebê ele tem que ir para outra dimensão, que é para o mundo físico aqui fora. Né? E naquele momento ele sai da barriga da mãe, corta o cordão umbilical, ele passa esses desafios, porque agora é barulho, ele sente calor, sente frio, tem que adaptar com o mundo aqui fora, bactérias e tudo mais. Só que eu te pergunto, você quer voltar para a barriga da sua mãe? Se você tivesse escolha, você queria morar lá dentro? Né? Ficar ali? Eu mesmo eu não queria. Né? Eu queria ter essa oportunidade de ter vindo mesmo e ter essas experiências, aprender, conversar com pessoas, aprender a caminhar, aprender a andar, aprender a falar, aprender a ouvir. Então isso é uma questão de percepção. E, cara, vida real. Eu vejo que as pessoas literalmente estão perdendo uma grande oportunidade de conhecer e se relacionar com Deus. Deus fez um homem para se relacionar com Ele, para conversar com Ele, para dialogar com Ele. E quando você se propõe a relacionar com Deus, a dialogar, conversar com Ele, Ele te dá a paz que excede todo o entendimento. Ele te dá a felicidade que você tanto busca. Ele preenche todo esse vazio que está aqui dentro. Só que esse preenchimento não vai vir de um conhecimento apenas. Ele vai vir de um relacionamento. Por isso que muitos conhecem, mas poucos são preenchidos na alma. Poucos realmente têm felicidade e prazer pela vida. Porque muitos conhecem, mas poucos se relacionam. E essa plenitude, ela só vem quando você passa a se relacionar de fato com Ele.
E eu escutei, né, ouvi, acho que foi até hoje, ou foi ontem, uma pessoa falando assim, né? E aí, de novo, depende do contexto que ela quis pôr, né? Aí ela falou assim, ó, quando a pessoa se sente plena, isso é um risco, é um perigo. Porque pode entrar a soberba, pode entrar a arrogância, e essa pessoa, ela também se estagna e cai na zona de conforto. Então, isso é ruim. Então, assim, eu consigo compreender essa fala, né? É quando a pessoa ela se acha boa demais. Se for nesse contexto, ok. Quando a pessoa se acha boa demais, ela acha que tem tudo. Agora, a plenitude a qual eu estou me referindo, né? Aí tem uma questão de semântica, mas essa plenitude vinda de Deus, cara, ela faz justamente ao contrário. Quanto mais pleno em Deus você sente, mais humilde você tende a ser. Mais desapegado você tende a ser. Mais você quer evoluir, mais você quer contribuir com outras pessoas, mais você quer sair da zona de conforto, mais você quer agir. E aí uma pessoa que eu posso citar como referência é o apóstolo Paulo. O Paulo, ele chegou, né, a falar que ele aprendeu a passar fome e ter em abundância. O que Paulo está falando? Cara, eu sou pleno hoje. Eu sou pleno porque, cara, para mim, tipo, passar fome e ser abundância, eu sei trafegar entre esses caminhos. E eu encontrei um lugar em Deus a qual eu sou pleno nele. E, poxa, Paulo é um cara, é um exemplo a ser seguido por todos. É tanto que Paulo fala assim, ó, seja imitadores de Cristo, Paulo fala assim, né? Seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo chama a responsabilidade para ele. Ou seja, me imita, porque eu imito Cristo. Você tem coragem de pedir alguém para te imitar em tudo? Eu não tenho. Se eu chegar nesse nível, né? Quem sabe? Eu não tenho. Você tem? Paulo teve. E Paulo era um cara humilde. Paulo era um cara que se importava com as pessoas. Era um cara maduro. Então, quanto mais pleno você está em Deus, mais simples você se torna, mais parecido com Deus você é. Mais você quer comunicar Deus para as pessoas, mais leveza, sabe, mais transformação você quer gerar na vida das pessoas, não por imposição, mas por exemplo. Que é o que muitos já postam aí na internet, né? Seja a mudança que você quer ver nos outros. Então você quer realmente se tornar uma pessoa cada vez melhor para que os outros tenham você como referência e possam olhar e falar assim, cara, eu também consigo, eu também posso, vai dar certo. Deus completa os vazios da alma. Essa plenitude em Deus está relacionada à humildade, mansidão e pureza, assim como Jesus é. Perfeitamente, Sam. É isso aí. Então, quanto mais você busca a Deus e busca se relacionar com Ele, é o que eu já falei aqui na live, não é você que se muda, é a presença que te transforma. E para você acessar a presença, é simples, né? Você tem que estar diante dele, conversar com ele, para que você esteja presente com ele. É simples, né? Praticar isso diariamente, constantemente. Então, que você possa refletir, né, e entender que existe uma liberdade aí dentro de você de decidir, né? Que você pode optar por olhar para a sua vida com os bons olhos. Existe uma liberdade entre os impulsos do pensamento, existe uma liberdade, sabe? Entre esses impulsos e o tempo de você falar algo e agir. Existe um tempo aqui, ó. Quando vem um impulso para você falar algo ou fazer algo, vem aquele impulso, existe um tempo e depois você fala e faz. Então, nesse pequeno tempo está a sua liberdade. E é aqui que você tem que aplicar de fato o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, que é olhar para tudo com os bons olhos. Isso é uma decisão. E aí, para fechar e encerrar,
O próprio Augusto Cury, né, que é um dos maiores psiquiatras da América Latina, se não até do mundo, ele fala que todo ser humano precisa treinar a sua mente para que ela seja grata. Então, vem o cara, né, estudioso. Augusto Cury já escreveu não sei quantos livros, tem um livro dele aí que já vendeu mais de 200 não, foi 20, 30 milhões de cópias, né? E aí ele fala que você precisa literalmente treinar a sua mente para ser grato. E o que é ser grato? Olhar para as coisas boas da vida. E quando a pessoa ela não treina a sua mente para ser grato, essa pessoa vai se tornar um adulto ranzinza, chato e rancoroso. E o problema é da circunstância? Não. O que ocasionou literalmente isso foi porque ele não treinou a mente. Totalmente conectado com o que está escrito aqui, ó, nessa palavra milenar. Então, treine todos os dias, sabe? Trabalhe em você mais do que qualquer outra coisa. Trabalhe em você, sabe? De novo, seja a mudança que você quer ver no seu cônjuge, nos seus filhos, nos pais, nos amigos. Seja você a mudança que você quer ver nas pessoas, sabe? Busque se relacionar com Deus assim profundamente, com seu coração aberto, né? Com verdade, com sinceridade. Busque isso todos os dias, que você vai ver que cada vez mais você vai acessar e experimentar de uma liberdade que você nunca experimentou antes, de uma felicidade e de uma paz que, cara, que nada mais consegue te ter. Nenhum elogio consegue te ter, nem pessoas, circunstâncias, coisas, situações, nada mais consegue te ter, nada mais consegue te prender, te segurar, porque você conseguiu encontrar esse lugar em Deus. É como se você fosse, por exemplo, é como se você antigamente tomasse de um suco muito bom, um suco gostoso, um suco doce e gostoso. Só que aí a pessoa vem e te oferece um bombom com o melhor cacau do mundo, com o melhor, e faz ali, né, o melhor chocolate do mundo. E aí você come aquele chocolate, você degusta, né? Você vê aquele chocolate assim na quantidade de açúcar perfeito, chocolate cremoso que ele derrete na boca. E aí você come daquele chocolate, depois a pessoa te oferece o suco, e você tenta tomar o suco e, cara, o suco já não é tão bom mais, porque você experimentou desse chocolate. E aí o suco perdeu até o gosto, até o sabor, de tão bom que é esse chocolate. Então esse chocolate aqui é a presença de Deus, é Deus. É a paz que vem de Deus. Nada se compara com a paz que vem de Deus. Nada se compara, literalmente nada. Não tem nada que você possa acessar aqui na terra que se compare com estar com Deus, com usufruir da presença de Deus. Não tem nada que se compara com se sentir filho de Deus. Nada, nenhum reconhecimento, nenhuma situação, nenhuma conquista aqui na terra consegue, ao menos, encostar daquilo que é se sentir amado por Deus. Então, reflita sobre essa mensagem aí, pensa bastante e lembre-se, de novo, nada precisa mudar fora para que você tenha luz aí dentro. Seja livre. Tenha um restante de semana abençoado, um final de semana também extraordinário. E até semana que vem aí para mais uma live, Sabedoria para Empreender na Vida e nos Negócios. Então valeu, tchau, tchau e até mais.